eu sou Samantha Dal Sogrio, eu sou professora de interpretação para TV e cinema aqui na Escola de Atores Wolf Maia e nós estamos começando mais um WMcast. E hoje eu estou aqui com a minha amiga e também professora da escola, Flávia Pucci, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o diretor de teatro Antunes Filho. Fala, Flávia. E aí, Samantha, quanto tempo? Quanto tempo? Nós trabalhamos juntas e acaba tanto trabalho que a gente quase não se encontra, né, Flávia? É verdade, é verdade. E trabalhar com Antunes é mais do que trabalhar com Antunes, né? É passar um período da vida lá dentro do CPT, né? Porque ele era super absorvente. Super absorvente. Incrível, né? Você poder respirar teatro, comer teatro, dormir teatro. Teatro, interpretação. Eu não sei você, Samantha, mas para mim a coisa mais importante que fica do Antunes é o amor pelo humano, né? Essa investigação do que é existir. O que é de verdade você trazer a humanidade para dentro da cena? Como é que você pode, de alguma maneira... ele sempre fala uma coisa tão legal, não sei se você lembra, que ou você pega a plateia pela barriga ou você não pega a plateia. A gente tem que ser absolutamente humano, absolutamente precário, vulnerável, para que a gente esteja disponível para essa conexão entre barriga e barriga, ele falava. Você pega a plateia pelas vísceras. Então, eu acho que é uma escola, né? É uma escola de vida e eu não sei, uma coisa que eu acho super interessante, que antes da gente entrar em cena, para começar, o Antunes não fazia trabalho de mesa, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia. Que é uma coisa incrível. Ele que até para quem não conhece, para quem está começando, né, trabalho de mesa é quando a gente começa a estudar um texto, ou de cinema, ou de teatro, os atores, a gente faz uma leitura com todos os atores, o diretor, para entender aquele texto e para discutir, né, e para começar a decidir pela linha que a gente vai abordar o personagem. E ele não fazia isso, ele fazia isso na prática, era no palco. Mas a gente ficava, antes de entrar no palco, a gente ficava horas conversando sobre a vida. Sobre filosofia, sobre física quântica, sobre... Os livros, aliás, que o Antunes mandava a gente ler, não tinha nada a ver sobre atuação. Eram livros de física quântica, de sociologia, de filosofia, antropologia, filosofia oriental, principalmente, que ele era apaixonado. E a gente discutia sobre o mundo, sobre a vida, sobre a existência, sobre o que é, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. E depois dessa discussão de horas, ele falava assim, eu quero ver essa discussão ali, em cena, no palco. A gente discutiu sobre a vida, sobre uma série de coisas, e agora eu quero que essa discussão esteja presente no trabalho de vocês, quando vocês subirem ao palco. E a gente subia super alimentado, né? Super inspirados. Ele inspirava a gente o tempo todo. É muito louco, né, Flávia? Eu também. Nós começamos juntas, né, novinhas, né, Flávia? E muito menina, foi a minha primeira experiência. Eu comecei a trabalhar, na verdade, criança, em televisão, e com 15, quando eu decidi seguir a carreira de atriz, eu falei, não, eu tenho que me formar, eu tenho que entender esse universo, né? A riqueza desse universo. E isso que você acabou de falar é muito legal. E hoje, dando aula aqui, né, até a gente falando, o primeiro encontro dos alunos aqui com a escola, com a interpretação, o primeiro momento, o ator ele tem que se conhecer. Né, conhecer quais são suas ferramentas, como é a sua fala, como é o seu corpo, para poder viver um outro corpo, um outro universo. E às vezes o nosso universo, ele ainda é pequenininho, né? O nosso tá dentro ali da nossa cultura. Então acho que o principal para quando a gente começa é ampliar a nossa cultura, ampliar a nossa visão, para poder, né, ceder esse corpo e essa fala para personagens que são, às vezes, maiores do que a nossa vivência, que tem crises maiores, que tem vivência maior, que tem experiências. Então, o primeiro passo, acho que é esse processo aí do autoconhecimento, que o Antunes trabalhava muito, era mais do que uma escola, né, falando isso, é muito importante para essa ferramenta, né, ser ampla, para você poder fazer todos os personagens.
E o incrível é que ele falava, você lembra que ele falava, você é o holograma do universo, você é o todo, você é tudo. Na verdade, é que a gente costuma trafegar só num pequeno nicho dentro da gente. Pela força dos hábitos, a gente limita a nossa atuação dentro das nossas crenças, dos nossos valores, e a gente acaba atuando só dentro desse espaço muito, essa gavetinha, que a gente chama de eu. Eu chamo de Flávia, você chama de Samantha, mas eu não sou essa Flávia, é só uma gaiolinha cercada por uma gaiolinha bem limitante, né? Bem limitada, uma gaiolinha cercada de crenças, de valores, de repetição, quando na verdade a gente fora da gaiola, realmente a gente é todas as possibilidades do mundo. E ele falava, tá tudo dentro de você. Todas as possibilidades do mundo estão dentro de você. Você vai ficar dentro desse seu pequeno ego. Essa questão desse ego que o Antunes falava, você pode fazer a partir do seu ego ou a partir da sua alma, você pode voar. Você pode ir trafegar dentro de você e procurar outros territórios, nunca dantes navegados. Exatamente. Eu falo isso muito para os meus alunos. É muito louco, a gente estava falando isso, né? Eu comecei com 15 anos, né? E hoje com 48, eu dou aula todos os dias quase, e todos os dias eu falo dessa minha experiência. E apesar, você trabalha com teatro, eu dou aula de cinema e TV, né? Apesar de ser um veículo diferente, a essência da construção da personagem, da vivência de uma personagem, é a mesma. Então, todo dia eu me vejo ali falando dessa experiência e repassando essa experiência, né? Eu acho que essa questão do mestre, né? Quando a gente começa a estudar uma matéria, ou a atuação, ou qualquer outra profissão, né? A nossa primeira experiência é muito importante ali, que a gente leva para a vida, né? E essa experiência eu me vejo todo dia passando para o ator. E eu falo todo dia para os meus alunos que é uma coisa muito legal. Às vezes, você ganha presente de um personagem. Que é bem isso que você falou. Eu tenho uma experiência, eu tenho um corpo, eu tenho uma vivência. Mas, de repente, eu tenho que fazer uma personagem que tem uma agressividade que eu nunca tive na vida. Ou uma personagem que tem uma sensualidade, que tem um corpo, que dança, que canta. Fala, peraí, mas eu não sei, eu não tenho. E aí você vai aprender. Você vai ter que começar a descobrir o seu corpo, começar a descobrir a sua voz, começar a descobrir que você canta, que você tem uma sensualidade que você nunca experimentou na vida, ou por timidez, e a arte, ela dá essa liberdade, essa possibilidade. Você lembra que ele falava que o teu corpo é um parque de diversões? Você pode brincar com ele de várias maneiras. Quando você é pequeno, você usa o teu timbre de voz do mais agudo ao mais grave. Você senta de todas as maneiras. Você não tem medo de se explorar. Você não tem medo de viver as experiências, de se abrir para viver as experiências. A criança tem isso lúdico, né? Da criança. Cara, e depois com o tempo a gente, por querer ser aceito, por querer ser amado, por querer pertencer aos grupos, por querer que a professora nos elogie, a gente acaba se podando. E a gente acaba sendo aquilo que a gente acha que as pessoas esperam que a gente seja. Em vez de continuar explorando a aventura humana livremente. E o ator é isso que você falou. É se experimentar em outros lugares que você se experimentava quando criança. Tem uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu estava num restaurante, quando você estava falando de você ter tantas possibilidades dentro. E eu estava sentada do lado de uma menina de 8 anos. A menina tinha 8 anos, ela nunca tinha tido aula de interpretação. 8 anos. Ela estava com a avô, com a avó, com a amiga da avó e com o amigo do avô. E essa menina de 8 anos, sem perceber, porque ela é livre para ser o que lhe der na telha, ela com a avó, ela se comportava como se fosse a tchutchuquinha da vovó. Ela toda assim, mimosa. Quando ela falava com o avô, ela parecia o companheiro de chope do avô. Oh, avô, que isso, parecia que brother, que jogavam sinuca juntos. Quando ela falava com a amiga da avó, ela parecia uma PhD em astrofísica. Ela falava inconscientemente, ela mudava, ela se adaptava. E quando ela falava com o amigo do avô, ela era uma mulher sedutora.
Claro, dentro dos 8 anos. Uhum. Mas eu percebi, gente, olha, você pode ser tudo que você quiser. Se você não tiver uma ideia congelada a seu respeito. Eu sou assim, não. Quando eu vejo um ator, mas eu sou assim, você não sabe quem você é. Como diz o nosso mestre, você é um todo, você é tudo. Vamos brincar. E aí, eu acho que tem uma coisa que é importante, até um outro ponto que o Antônio Filho falava muito, e eu acho que a gente trabalha muito aqui também no dia a dia, é o seguinte: eu comecei a trabalhar com 8 anos, bem nessa idade. Então, eu comecei fazendo televisão, então tinha muito esse natural da criança, né? Do espontâneo, do lúdico. Quando você entra na adolescência, começam algumas, né? Você Exigências. começa a ter um olhar crítico, a se criticar, e aí entra na fase adulta. Essa fase, e aí muita gente às vezes quando procura, né, a interpretação, quer entender o universo das artes cênicas, né, de como atuar, né, eles procuram porque até por uma vivência de infância, falam, poxa, eu tinha jeito, eu tinha né, uma espontaneidade, e ok, isso é maravilhoso, mas quando a gente passa para a fase adulta, essa espontaneidade para você expressar isso para o público e tornar isso um espetáculo, um filme, uma personagem de qualquer veículo, de TV ou de teatro, você precisa de técnica. E isso era um outro ponto que o Antunes trabalhava muito, e ele era muito exigente, né? A gente trabalhava ali o dia inteiro para adquirir essa técnica e transcender essa espontaneidade para um outro nível. Para um nível de uma consciência maior. Se lembra que ele falava? Quer se emocionar? Sai, compra o ingresso e assiste. Você não está aqui para se emocionar. Você está aqui para fazer os outros se emocionarem. Uhum. E para você saber fazer os outros se emocionarem é um outro barato. Não é um psicodrama. Sentir. Ai, tô sentindo tudo. Pelo amor de Deus. Ele falou assim, pelo amor de Deus. Aliás, um dia eu me lembro de uma atriz chorando em cena. Ele falou, você não tem mais nada criativo para me apresentar? Do que chorar? Do que chorar? É isso? Pelo amor de Deus, vamos ampliar a sua expressão. Né? E isso mexia com a cabeça, porque você pensa que não, ele se eu chorar já está batendo. Já estava. Às vezes quando a gente quer interpretar, a gente fala assim, nossa, eu tenho que chorar, que é a coisa mais difícil que um ator tem que fazer. E não é. Só chorar não interessa se você não contar uma história por trás dessa emoção, se você não passar o texto com clareza, se você não usar o corpo para expressar mais do que só a sua emoção verdadeira. E aí a técnica entra, né? E se lembra quando ele falava, eu até comentei com você outro dia, de quando o teu corpo ele tá junto com a tua expressão, quando você tá organicamente presente, é maravilhoso. Agora, se você estiver desconectado do teu corpo, o teu corpo é um fofoqueiro. Ele vai contar para todo mundo que você tá mentindo. Ele falava assim, olha, o corpo dela falando, é mentira. Você pode falar o que você quiser. Se o teu corpo, se a tua respiração, se você não está organicamente presente, não adianta. Não adianta você falar o texto lindamente. É tudo uma coisa só. Corpo, voz. E principalmente o que ele batia tanto na tecla do desequilíbrio. O tal desequilíbrio que a gente estava fazendo horas. Vamos falar, tem todo um processo único que eu desequilíbrio. acho muito bacana a gente falar, porque o Antunes ele tinha um centro de pesquisas teatrais, né? Onde ele pesquisava linguagens corporais, vocais, e a partir dessa pesquisa é que surgiam os espetáculos, né? Então a gente fazia parte desse grupo, e tanto que o Antunes ele viajou pelo mundo inteiro em festivais, porque ele tinha esse olhar, né, diferente aí para o teatro, onde o mundo inteiro queria conhecer o trabalho do Antunes, e nós tivemos a chance de viajar muito aí, né? Com Paraíso Zona Norte, que foi um espetáculo com duas peças do Nelson Rodrigues, A Falecida e Os Sete Gatinhos, onde eu trabalhei com a Flávia, e que foi muito importante até para essa visão do Nelson Rodrigues. Ele trouxe um outro olhar e começou através do processo corporal. Sim, começou através do corpo. Do corpo, que até uma coisa que assim, a gente acho muito importante quando a gente começa, né, a gente começa a ensinar aqui os alunos, o aluno que começa a ter esse contato com a interpretação, é muito importante ele ser um ator completo.
um ator de teatro, um ator de TV, um ator de cinema, e para isso ele precisa entender o seu corpo, a sua voz, em todos os veículos, né? Então, o corpo é muito eu acho que o importante. teatro é a casa do ator. Com certeza. É a casa do ator. Eu sei que tem exceções de gente que só faz televisão, mas também nasceu na televisão. Desde os 7 anos está dentro de um set de televisão. Aí a televisão vira o seu terreno baldio, onde a pessoa brinca desde sempre. Agora, para nós meros mortais, que não, desde os 7 anos não estamos o tempo todo na televisão, é no teatro que é o caldeirão alquímico. É onde você vai se entender, pesquisar. Pesquisar é onde e se você explorar, tem tem o tempo do ensaio, tem um tempo de se conhecer. Então, o teatro é a casa do ator. Então, quer dizer, eu fico louca às vezes quando eu vejo estudantes de teatro, estudantes de interpretação, por mais que eu só queira fazer audiovisual, não é o teatro. Porque é quase como se o médico que não vai a congresso de medicina. É no teatro que você pesquisa novas linguagens, que você ousa, que você busca outros sabores dentro de você. E aí eu acho que é a questão do conhecimento, né? Eu acho muito importante você conhecer. Existem várias, você tem o teatro musical, você tem o teatro de pesquisa corporal, você tem o teatro realista, mas você precisa conhecer todas essas linguagens. Você precisa ir ao cinema, ver todos os grandes diretores de cinema, todas as linguagens diferentes, para saber que caminho você quer seguir. Claro. Agora você fala, não gosto, se você nunca conheceu aquela arte, fica muito difícil. Porque se você tiver um repertório muito estreito, o teu personagem vai ser raso. Porque, na verdade, ele fala assim, na verdade, gente, você não cria nada. Tá tudo aí. A maneira como você captura as informações de várias peças, de vários filmes, e você reorganiza de uma forma própria, particular. Mas se você tiver um repertório super pobre, você vai reorganizar coisas absolutamente banais, pueris. E nós estamos aqui para a gente mostrar outras camadas, né? Na verdade, eu acho que o ator, antes de mais nada, ele quer fazer com que o público celebre a vida na sua plenitude. E para isso, eu não posso só ter um repertório único e monocórdico. Então, o Antunes, ele sempre empurrava a você ir mais. O teu melhor era médio para ele. Isso que eu achava incrível. Ele falou, você pode mais. Cobrava. Você pode mais. Mas você sabe que isso que você acabou de falar, eu dou aula de cinema e TV. Então, se você ficar fechado só no vídeo, chega uma hora, você fica com um repertório limitado. Então, aqui, como nós temos um curso onde o aluno ele estuda teatro, corpo, improviso, voz e TV, as outras matérias, elas complementam o meu trabalho. Então, às vezes eu dou aula aqui, numa semana, o aluno foi lá e teve aula de teatro. O que ele pesquisou ali no teatro, na semana seguinte ele vem com outro repertório. E é muito rico o que eu ganho de outras matérias. Então, acho que isso não existe assim, vou ser ator de teatro, vou ser ator de cinema. Uma coisa complementa a outra e amplia. Às vezes você acaba de fazer uma peça que você pesquisou uma personagem e depois você vai usar ali elementos daquele personagem num filme que o personagem é parecido. Você pode usar aquela pesquisa em outra linguagem. Claro, existem, né, linguagens diferentes no teatro. Eu vou trabalhar vou ampliar, vou projetar minha voz, vou trabalhar com o meu De alguma corpo. maneira eu tenho que abraçar energeticamente a Dona Maria que está na fila J. Na última fileira. E no close, por exemplo, da televisão, é como se Dona Maria estivesse aqui no close. Exatamente. Então, Aqui e o microfone aqui, né? A Dona Maria tá me ouvindo aqui e tá me olhando aqui. Mas isso é uma questão de me adequar ao espaço. Agora, a verdade, a organicidade, a vulnerabilidade, a escuta, pelo amor de Deus, o que é o teatro? A presença, a qualidade de presença, o tá disponível. O Antunes falava muito na palavra disponibilidade. Mais do que o fazer, eu estar disponível para me afetar pelo contexto. Eu sempre falo que a arte de atuar é a arte do afeto. Se você não se afetar pelo outro, pelo contexto, pelo cenário, até eu diria pelos câmeras, pela plateia. No teatro
efetivamente, a plateia faz o espetáculo junto com o ator. Como diz a Fernanda Montenegro, tem dias que nem a plateia tem talento, aí fica difícil. Porque dependendo de como a plateia reage, você vai surfando em cima dessa reação e você vai mudando completamente. Agora, nas poucas experiências que eu tive de televisão, porque no estúdio gravando, todo mundo tem que ficar em silêncio. Mas existem silêncios e silêncios. Quando a cena está rolando e os câmeras estão juntos e a técnica está junto, o silêncio pesa, ele vira matéria. E aí a cena ganha uma dimensão completamente diferente. A equipe do estúdio é uma pequena plateia. Sim. Claro que você não vai trabalhar para isso, você está trabalhando com a proximidade do close, da câmera, do enquadramento, que você vai lidar ali com esses enquadramentos e com essa proximidade do público. Mas isso que você falou é muito louco. Às vezes eu já gravei cenas que a força da atuação é tão grande que quando termina, a equipe toda está num silêncio emocionado e às vezes eles batem palma, porque eles não conseguem se conter de emoção. E isso é muito forte, quando você toca, aí você percebe, se eu toquei a equipe, com certeza aquilo funcionou muito bem. Então você tem essa pequena plateia ali no estúdio, que você já sente. O Antunes falava que interpretar é a arte do entre. Ele falou, não adianta. Você lembra mais do que eu, porque minha memória é péssima. A da Flávia, eu tô adorando esse papo, Flávia, porque eu não lembro de... Eu tenho uma memória péssima, você vai contando, eu vou lembrando ali da nossa história e dessa experiência com o Antunes, que foi tão forte e que marca a gente até hoje. Ai, cara, não, o Antunes tem um lugar dentro de mim que eu não sei nem explicar aonde. Ele realmente mexeu com a minha maneira de olhar o mundo. Realmente, eu sempre falava, você me iniciou. Ele falava, vai tomar banho, Flávia. Ele gostava, ele era muito, vai tomar banho, mas ele me iniciou eu acho que a gente faz teatro, da onde viemos? O que a gente está fazendo aqui? Para onde a gente vai? E por mais que a gente não possa responder essas perguntas, quando você entra em cena, você entra para celebrar a existência humana. Entra para, sabe, o rei morreu, viva o rei. Estamos sofrendo, mas vamos nos abrir para viver essa experiência. Porque de alguma maneira tem beleza onde tem escuridão. Tem luz onde tem escuridão. Tamanha luz, tamanha sombra, né? Tamanha sombra, na sombra também tem luz. Né? Então, mas ele falava muito dessa arte do entre. Ele falou, não adianta. Se você está numa cena com a sua Samantha, a cena não vai acontecer na Samantha, a cena não vai acontecer em você, Flávia. Ou a cena acontece bem entre vocês duas, ou não vai acontecer. Vocês não estão no controle de nada. Apesar de ela exigir uma consciência, ele falava assim, vocês têm que estar abertos de uma maneira 360 graus, vocês têm que estar completamente conscientes. O que ele chamava de consciência? Completamente racionais? Não, ele falava, pelo amor de Deus. Você lembra que ele berrava? Ator não pensa? A gente entrava em cena, gente. A gente tinha que ler 7 livros a cada 15 dias. E aí a gente chegava em cena e o nosso querido falava, ator não pensa! Ator não pensa! O Antônio mandou eu ler livro pra caramba pra eu chegar aqui em cena e falar, ator não pensa? Como é que é isso? Porque ele falou assim, não pensa. Tudo que você estudou tem que estar internalizado no seu corpo. Você já estudou, aí você tem que confiar no teu corpo, na sabedoria do teu corpo. E o texto, ele tem que surgir, ele tem que acontecer em você à medida que você é estimulado pelo outro. A tua expressão começa no outro. A tua expressão não depende de você, depende desse encontro. Eu sempre falava, era pororoca. O encontro das águas. Eu navego na sua vibe e você navega na minha. Não adianta, não existe salvação individual numa peça. Não é eu tô bem e você tá... Não, se eu tô bem e você não tá legal, estamos os duas péssimas. A cena não acontece. Né? É uma celebração, é quase realmente eu navegar em você, você navegar em mim, a gente navegar na plateia, a plateia navegar na gente. Isso quando ele não falava que ator era canal, né? Ele falava assim, o ator é canal. A gente pega a dança cósmica, ela perpassa por você.
E você? lambe a plateia, abraça a plateia, pega as angústias da plateia e você devolve para a dança cósmica. Através do personagem. Através do personagem. Ele fala, quanto mais aberto, disponível, se afetando, sabendo que se você quer ser protagonista da sua cena, você tem que estar a serviço do outro, completamente a serviço do outro, e completamente no agora já. E aqueles exercícios do agora já. E como que está no agora já? Eu sempre falo, o que é o agora já? Esteja presente. O que é presente? Gente, presente é exatamente o que o Antunes falava, ator não pensa. Quando você está aqui, isso aqui é uma casa pegando fogo, né? Isso aqui é um ovo fritando. Se você está pensando, o que eu vou fazer? Aí qual é a deixa? Será que está saindo bem? Aí será que eu estou agradando? Ai meu Deus do céu, acabou a peça ali. Se lembra, um dia um ator falou assim, hoje vai ser do caralho! Vamos lá, pessoal! E o Antunes chegou ali e falou assim, não vai ser nada, fecha a cortina. Se você está com toda essa expectativa, porque para começar, ator trabalha no seu real, nunca no seu ideal. Se você vai entrar com toda a expectativa de como vai ser, não vai ser coisa nenhuma, meu amigo. Vai ser o que tem que ser. Vai ser o tanto quanto você se permitir estar aberto para o outro. Né? Não planeje nada a priori. Né? Se abra, troque, fique a serviço, brinque e fique a serviço também do teu inconsciente, do teu corpo, do outro e do teu inconsciente. Você se lembra quando ele falava dos elétrons? Lembro. Né? Que ele falou assim, na medida em que você está aberto, disponível para o outro, para a história, para o contexto, para o cenário, para o figurino, vão vindo como flashes, imagens. Tudo aquilo que você pesquisou. Tudo aquilo que você pesquisou, assim como flashes. Tuf, tuf. Pega carona em tudo isso. Na verdade, o ator ele está surfando. Ele está andando de patinete em cima de todos esses estímulos. Eu acho que isso que você falou agora tem muito a ver com estar em cena. A hora que, e até uma pergunta que muitos fazem é, professora, como eu me concentro, como eu posso entrar, não ficar nervoso, né? Isso tem muito a ver com a atenção do ator em cena, né? Ele não pode entrar em cena de uma maneira racional ou só de uma maneira emocional. Porque se ele entrar de uma maneira emocional só, ele esquece a marcação, ele esquece o posicionamento, tanto no teatro como na TV, como no cinema, porque na TV você tem que se posicionar com outro, a marcação, então você vai entrar com uma marcação que o diretor e vocês criaram ali, né? Então você vai ter que seguir a marcação do diretor, no cinema e na TV você vai se posicionar para a câmera, no teatro você vai trabalhar uma projeção para o foco da luz, que exatamente o foco do teatro, a luz do teatro é como se fosse um close, ela foca o ator no palco, né? Então existe toda essa questão técnica e o sensorial. Eu acho que falando disso, né, a gente tem o processo da criação do personagem, para chegar nesse ponto que você falou, para chegar no ação, no entrar em cena, né? Então, assim, você tem uma coisa que me perguntam muito, né? Então, assim, você começa, primeiro você recebeu ali uma peça, um filme, né? Você vai pesquisar esse personagem, você vai estudar, que é o trabalho de mesa que nós falamos, que nós nunca fizemos, e nós tínhamos conversas filosóficas ali com Antunes sobre aquele tema, sobre a vida, né? Eu lembro a morte. Que cada peça, cada personagem tem um tema. Eu lembro quando eu fiz Macbeth, eu fiz o Macbeth com 18 com Antunes, né? Nós tínhamos 5 horas de conversas sobre o texto de Shakespeare, sobre o universo de Shakespeare, sobre a ganância, sobre o que aqueles personagens pensavam. Então eram horas e horas falando do tema ali que aquele espetáculo trazia à tona. Então você vai pesquisar tudo aquilo. Depois que você pesquisar tudo aquilo, a gente vai ter que entrar numa imersão. Eu estou entrando nisso porque eu quero falar de uma outra coisa que o Antunes trabalhava, né? Como vivenciar ali esse universo que muitas vezes é muito distante da sua experiência. Por exemplo, eu tinha 18 anos e fazia Lady Macbeth, que era uma personagem que mulheres de 30 faziam, no mínimo 30, 40. Eu não tinha nenhuma experiência de ganância, de ódio, de poder, eu ainda era quase uma criança. Então eu lembro que o segundo processo que eu entrei foi o de vivência, principalmente da cena, a Lady Macbeth, para quem não conhece o texto do Shakespeare, ela depois que ela e o marido eles matam o rei, né?
ela começa ela enlouquece, ter delírio de sangue nas mãos e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar ali. Eu fui a clínicas psiquiátricas, fui entrar, que é o que a gente chama de laboratório, né? A entender esse universo aí que era muito distante do meu dia a dia. Depois que você entende tudo isso, você tem que passar isso pro seu corpo. Né? Não adianta entender aqui, né? Não adianta entender aqui. Ou né? você entende aqui. Que não é só racional o processo do ator. Você tem que entender até racionalmente e aí você tem que fazer o processo de vivência. Como você vai viver isso? E aí entra na primeira coisa que nós falamos. Se você não tem técnica de corpo, se você não tem técnica de voz, você não vai conseguir incorporar aquele personagem. Porque eu, por exemplo, quando eu fiz a Lady, eu tinha uma voz extremamente aguda. E aquela mulher tinha um poder de um grave que eu não tinha. Então eu tive que fazer horas e horas de voz para ter uma voz que não era minha. Para incorporar tudo aquilo que eu pesquisei. E aí eu acho que é importante a técnica para você poder vivenciar tudo isso. E no último momento, falando isso que você falou, eu acho que entra tudo isso que você falou, que é o entrar em cena, que é o ser. Eu tinha uma outra coisa quando eles falavam, o ator ele tem uma mochila onde ele joga todo esse estudo ali na mochila e deixa lá atrás. Porque se você entra em cena de uma maneira racional, eu tenho que falar essa fala, não acontece. Se você entra em cena de uma maneira emocional, eu tô sentindo. Você esquece a marca, você não se posiciona, você come a fala do seu amigo, você não dá o tempo de escuta, também não acontece. O ator, ele é essa união do consciente e o subconsciente, a técnica e a emoção. Tem uma vez eu entrei no camarim da Cleide Diáconis e ela estava falando assim com uma companheira. E aquilo me marcou muito. Ela falou, mais um dia de espetáculo. Como sempre, né? Você entra em cena 100% consciência e 100% à mercê. E eu fiquei com aquelas palavras, me remeteram muito ao que o Antunes falava. 100% à mercê é 100% realmente disponível para ser afetado pelas coisas que te rodeiam. Mas consciência não é 100% racional. Consciência é 100% de presença. É 100% você perceptivo, receptivo. É quase como se o seu corpo... Sabe quando eu faço uma... Quando você está apaixonado por alguém, beijando alguém, você não precisa pensar, esse beijo tá bom. Não, o teu corpo pensa, esse beijo tá bom, eu vou aqui. Ou, eu tô precisando pegar um pouco de ar. Você não pensa, o teu corpo se distancia, o seu corpo relaxa. O 100% consciência é você deixar que o seu corpo esteja presente e percebendo, olha, a cena tá caindo, tá precisando um pouco mais de ritmo. Essa cena eu preciso de um tempo agora para dar um suspense, porque senão a cena vai se perder, vai ficar diluída. É uma percepção, não o teu pensamento, é o teu corpo que percebe. É quase quando você vê campeonato de voleibol, parece que aqueles rapazes, por mais que eles tenham jogadas ensaiadas, eles têm percepção 360 graus, eles percebem para onde o jogo está indo, qual é a dinâmica que está acontecendo. É você realmente acreditar que o teu corpo é inteligente, que tudo aquilo que você estudou e deixou na mochila, ele vai te acudir na hora certa. Como usar a técnica da maneira certa. Eu acho que isso que você está falando é muito bacana, porque tem muita gente que fala assim, para eu ser ator, se eu tiver técnica, eu vou matar a minha espontaneidade. E não é. Na verdade, só a espontaneidade, você sempre vai fazer você em cena. E na verdade, para você poder viver uma outra personagem, você precisa de técnica. Por exemplo, os pianistas. Quanto mais técnica um pianista consegue ter, mais aquela partitura vai ser de uma sensibilidade única. Uhum. Você precisa da técnica para poder soltar a sua sensibilidade. Exatamente. E é uma técnica de tal forma internalizada que você não precisa pensar na técnica. Uhum. Se você ainda está pensando na técnica, ainda não virou técnica. A técnica só acontece quando você internalizou ela e o teu corpo está nesse estado de alerta. Eu não chamo de alerta, eu chamo de atenção carinhosa. Uhum. Não é uma atenção tensa. Ele está atento, mas ele está carinhosamente desfrutando daquele momento. Ele está pensando, está caindo a cena.
deixa eu brincar de dar um gás a mais. Mas não é você que pensou, é o teu corpo que sentiu, é o teu feeling. A técnica tem muito a ver com o seu feeling, né? É quando tudo aquilo que você repetiu várias vezes virou organismo. Mas para você chegar nisso, né, é muito importante ter o conhecimento. E aí a gente bate numa tecla que todo dia a gente fala aqui, e o Antônio trabalhava muito, o ator ele tem que ter um conhecimento, se ele vai representar o ser humano, de tudo. De pintura, de dança, de Exposição de arte. Não é de cinema, porque quanto mais você enriquece o seu universo, maior vai ser o seu personagem. Porque você pode criar um personagem desse tamanho ou desse tamanho. Tem uma coisa até que às vezes as pessoas falam assim, TV e cinema é só fazer natural. Não tem corpo. Como? Não tem como não tem corpo. Eu discordo, depende do personagem, como você vai fazer. Se você quer fazer um naturalzinho, só você como você é normalmente, você pode fazer de uma maneira super natural, super simples. Agora, quando você constrói um grande personagem de cinema, quando você pega as grandes atrizes, os grandes atores de cinema e de TV, eles têm um corpo totalmente construído, totalmente diferente do cotidiano deles. Eles têm uma voz, né? Eles têm um trabalho muito forte, só que isso condensado de uma maneira muito íntima, onde quem vê fala assim, nossa, é muito fácil fazer isso. E não é. Até quando a pessoa começa a estudar aqui e fala, nossa, professora, é tudo isso, é toda essa técnica de posicionamento para a câmera, de voz, de corpo, eu não imaginava. Eu falei, quando você vê um grande ator, você acha que o que ele está fazendo é muito fácil. Mas atrás daquilo tem todo um trabalho gigantesco. E é muito louco que às vezes até quando um aluno começa a estudar, fala, nossa, mas eu vou estudar 3 anos para me formar como ator, é muito tempo. Nada. Só que quando eles terminam, eles falam, professora, 3 anos não é nada, eu quero mais, porque eles entendem o tamanho do universo da interpretação, de como eles podem tornar gigante os personagens que eles vão criar. E eles querem mais, eles querem aprender mais. E aí a gente fala, você já é ator, porque você entendeu a dimensão da onde você pode chegar. Aí você está no caminho para ser um grande ator, um ator de repertório. Um ator onde você pode fazer qualquer personagem, qualquer sotaque, qualquer época, qualquer tipo físico, né? E que você vai garimpar esses personagens dentro de você, mas você vai garimpar. Você vai ter que buscar esses territórios, você vai ter que realmente se atirar no abismo. Mas tá lá. Tá lá, não para você aprender intelectualmente, mas sim para você, de alguma maneira... E se você for pensar, a gente pensar, não vou fazer um assassino. Jamais eu assassinar. Vou ter que matar alguém? Tem que matar alguém. Claro que não. Eu falei, se você de verdade for muito honesto com você, se você se debruçar sobre você, você vai encontrar coisas que você falou, eu não sou assim. Quem disse? A gente é tudo. A gente, dependendo da sua honestidade para com você mesmo e da sua vontade de você, de novo, falar, eu não sou essa gavetinha pequena na qual eu acredito que está tudo ali. Falando nisso, Flávia, já que você tem uma memória melhor que a minha, eu queria que você falasse do processo em si do Antunes de corpo, os exercícios, que são exercícios muito fortes, eu acho, para você vivenciar, para você ampliar o seu repertório corporal, que eu acho que até hoje, assim, eu vejo muitos diretores trabalhando, ele usava às vezes técnicas orientais, eu lembro do Suzuki, da técnica de Suzuki, que é uma técnica corporal, que você trabalha muita precisão, e hoje em dia eu falo muito do Suzuki para cenas. Hoje a gente tem cinema falando de seriados de ação, onde você tem que trabalhar com arma. Eu falo muito isso. Quando você
É tudo técnico, você não vai machucar o seu companheiro em cena. Você vai trabalhar com precisão. Você não, uma cena de luta, uma cena de ação, uma cena de... Você não, em nenhum momento você Pode muitas colocar vezes em nem perigo o toca outro. o seu amigo, mas você tem que ter muita precisão corporal. Então a gente tinha um Suzuki, que era um exercício para precisão. A gente tinha um desequilíbrio, que era um exercício que você trabalhava muito com a respiração, né? E o deixar o corpo te conduzir. A bolha, que era um exercício que... Daí você explica melhor, que era um exercício onde você trabalhava uma expressão, né? Ele se inspirava muito no expressionismo e tudo mais. E o cinema mudo, que era o que eu mais adorava, que ele fazia a gente assistir cinema mudo e colocava músicas e a gente trabalhava com o corporal e aquilo ampliou muito a minha visão do que é fazer teatro. Fala agora completa aqui. Eu acho que o exercício básico do Antunes desde sempre é o tal do desequilíbrio. E a gente ficava horas se desequilibrando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Você lembra do desequilíbrio? Ai, muito. E ele falou uma vez para mim, cada dia ele falava alguma coisa sobre o desequilíbrio, mas isso me calou fundo. Ele falou, Flávia, o desequilíbrio é uma metáfora. Para que você, como atriz, perceba que a tua mente tem que estar em desequilíbrio o tempo todo. Não adianta você entrar em cena já com o texto decorado, como se congelado, já com as intenções estabelecidas. Você matou. O equilíbrio, para começar, ele falava, não existe. O equilíbrio é uma referência fugaz. Você dança em torno de um ponto. Mesmo você está numa bicicleta, ou você tem que botar ela em movimento, ou se ela está paradinha, você tem que oscilar ela de um lado para o outro. Então, você perceber que internamente você tem que estar o tempo todo em movimento, você não congelar nenhuma maneira de falar o texto, você não congelar nenhuma intenção, você perceber que a vida é essa dança. Por isso que eu dou tanto desequilíbrio, para que fisicamente porque fisicamente você tem que entender que você não entra em cena para apresentar algo pronto, o resultado. É sempre um processo. É sempre um processo. Até no dia da apresentação, na hora da estreia, é um ensaio. Até o dia gravando o filme, ou você tem que entrar. Você não pode cristalizar. A hora que você fechou, fiz bem. É assim que eu vou fazer, você vai tentar repetir e aquilo já não vai sair com verdade. Acabou. E tem uma outra coisa que eu acho muito bacana do desequilíbrio, que eu acho interessantíssimo até pro vídeo, para o cinema, para a TV, você controla todas as suas tensões. E eu acho que é uma das primeiras coisas, se você pegar o livro do Stanislavski, que é a preparação do ator, a primeira coisa que ele fala ali, quando começa ali o livro, é o ator tem que conhecer as suas tensões para poder criar uma outra tensão. Então, o desequilíbrio era um exercício onde você controlava as suas tensões. Porque se você entra com tensão, a sua voz não sai. Você não fala o texto. Eu lembro quando eu trabalhei Shakespeare. Shakespeare, às vezes, vocês têm uma página de um monólogo. Se você não controlar a sua respiração, o seu diafragma, quando você termina aquele texto, você perdeu a sua voz. E você não continua. E não temos espetáculo. Você não tem mais espetáculo. Então você tem que dominar a sua respiração, a sua atenção, porque se você tensiona, você força e você perde a voz, você pode ter um calo vocal. E isso é muito sério. É o que a gente fala, é o seu instrumento, você vai ter que usar isso para sempre. Então o desequilíbrio eu acho que foi um exercício muito interessante para você lidar com as tensões e não ser dominado pela tensão do personagem. Exato. Não é que o personagem vai entrar relaxado e ficar só relaxado. Não, você tem que jogar com a tensão e depois soltar. O ator, ele joga com a tensão do personagem. Ele não é tomado pela tensão do personagem. E ele não é tomado pela tensão dele mesmo. Ele precisa estar, de alguma maneira, brincando com o corpo dele para ele não passar a atenção pessoal dele para o personagem. Uhum. E para isso, essa brincadeira do desequilíbrio, para que você percebesse que realmente é uma brincadeira. Você está brincando, brincando de balançar, até onde você pode ir sem se estabacar no chão, aonde você pode estar se desequilibrando e depois você volta suavemente. Era uma brincadeira com o próprio corpo, mas também era uma brincadeira com a mente. Eu falei assim, para vocês nunca esquecerem que eu nunca entro com uma mente rígida, com uma ideia pré-concebida do que vai ser a cena.
Porque aquele dia, por mais que você tenha ensaiado, você está diferente, o outro está diferente. É importante assim, alinhar-se com o outro, respirar com o outro, conspirar com o outro. Então, para mim, o exercício do desequilíbrio era a metáfora amor. E tem tudo a ver, até com o texto. Às vezes, quando tem uma coisa, o ator decora o texto e não escuta. Ele vê, eu estudei e eu vou fazer desse jeito. Só que às vezes você estuda de um jeito na sua casa e o seu companheiro de cena, ele responde de uma maneira que você, se você escutar, tudo aquilo que você estudou muda. E isso que é incrível da interpretação. Você não pode fechar e você pode ser surpreendido pelo momento. Você tem que abrir mão da sua ideia genial que você teve em casa. Isso eu aprendi com Antunes. Abra mão da sua ideia genial, aquela que você bolou em casa e que você achou incrível. Se abra para contracenar com o outro. Se abra para a proposta do outro. Porque não existe nada mais potente do que duas presenças ali, no agora já, criando. E você sabe que você falou isso, Flávia, do teatro, mas a televisão, ela tem muito isso. Porque a televisão, você grava, às vezes, 20 cenas num dia. Então você chega, o diretor dá a marcação, você passa uma vez e você grava. A criação do ator no estúdio de televisão, ele é muito rápido. Você tem que estar ali atento à marcação, porque o diretor vai passar uma vez, você vai ensaiar e você vai gravar. E como nós gravamos com várias câmeras ao mesmo tempo, isso na TV, muitas vezes você faz uma vez e pronto. Então você estar aberto a todos esses estímulos, ao estímulo da marcação do diretor, ao estímulo que o outro companheiro de cena traz, é muito importante. E se você tá tenso... E você tá com uma ideia fixa do que você estudou, ser a cena, acabou. Você fechou, você vai fazer aquilo cristalizado, a cena não flui. Não flui. Então é um exercício incrível, né? Não congele nada. Não congele nada. Não venha com a ideia genial e imponha a sua ideia genial. Troca o tempo todo. Eu já acho que a bolha foi uma pesquisa de linguagem. O Antunes estava completamente enamorado do Kazuo. O Butô, é verdade. O Antunes, ele pesquisava muito, né, a filosofia oriental. E ele estava completamente... Eu falei, qual é o melhor ator do mundo para você, Antunes? Ele falava o Kazuo, mas eu falei, Kazuo é um bailarino. Mas o Kazuo, ele conseguia, né, aparecer, desaparecer, virar homem, mulher, criança. Todos os personagens. Ele se metamorfoseava em cena. O que eu acho que ele usou a bolha para o Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues fala muito das pulsões mais primitivas. Aquilo que todo mundo tem e todo mundo, de alguma maneira, reprime, esconde. Ele põe para fora essa sujeira. Uhum. E quando o Antunes começou a trabalhar a bolha, ele falava assim, eu queria um raio-x dessas primeiras pulsões, desses primeiros desejos inconfessáveis. Por isso, a bolha foi um meio que ele descobriu de deixar a gente transparente. E o público não assistia só as nossas falas. O público assistia as nossas vísceras se torcendo. As nossas primeiras pulsões, o que era inconfessável, vindo à tona através do corpo. Então eu acho que ele usou a bolha para contar, de alguma maneira, porque Nelson é um gênio, né? Como fala? Você lembra que o Antunes falava? Não, Nelson, na verdade, ele recebeu as peças. Ele deve fazer um batuque lá junto com a máquina de escrever dele. O Nelson recebe essas peças, ele fala sobre os mitos, os arquétipos. Os arquétipos, é uma outra coisa que ele estudou com a gente, né? Nós estudamos muitos arquétipos e trabalhamos Nelson em cima dos arquétipos, né? Que isso foi incrível. Foi incrível. E aí ele falou assim, como é que eu vou contar dessas coisas inconfessáveis, mas abrindo o jogo para a plateia? Eu falei, então eu vou criar essa estética, a bolha. Então, na verdade, a gente estava falando uma coisa aqui, mas o nosso corpo estava se retorcendo de outra maneira. Então você percebia, e quantas vezes a gente percebe na vida, né? Você está falando, você está em cima do salto aqui, mas o teu corpo está em chamas.
E era uma estética perturbadora. E sabe uma coisa que tinha no espetáculo, que eu lembro muito? Às vezes as pessoas não conseguiam levantar da plateia quando terminava o espetáculo. Que ele mexia de uma maneira tão forte que as pessoas ficavam chorando às vezes, por essa questão da perturbação que aquele trabalho corporal trazia, que era muito forte. Era revelar para vocês, se vocês, eu me lembro que era assim, e se você fosse transparente? E se eu pudesse ver tudo o que acontece no teu organismo, onde ele se espreme, onde ele se contorce, onde ele chacoalha. Então é isso que eu quero dos atores. Então veio essa linguagem da bolha, ela veio para servir as obras do Nelson naquele espetáculo. E o último que eu queria falar é de cinema mudo, que eu acho que foi uma pesquisa que ele criou, uma forma ali do ator pesquisar o corpo, até de uma maneira lúdica, né? E eu trabalhei muito isso num espetáculo que foi o Chapeuzinho Vermelho, que foi o Nova Velha História, que era um espetáculo em cima do conto do Chapeuzinho Vermelho, onde não tinha fala. E ainda o russo que vocês trabalharam. O russo, né, que é o gromelô. Era um conto, né, para adultos, onde nós não tínhamos a fala e nós nos expressávamos só com o corpo. E aí, como expressar, como contar uma história só com o corpo? Ele utilizou muito do cinema mudo. Então, o que é? Nós assistíamos filmes de cinema mudo e ele colocava músicas com temas diferentes, né? Uma ópera, um mantra budista, e de acordo com essa sensibilidade, a gente trabalhava com essa expressão. Nós tínhamos aulas de mímica também para precisar ali entender cada parte do corpo, e o espetáculo foi muito baseado em cima do cinema mudo, que eu acho que é um exercício muito bacana para o ator ampliar o seu repertório. Você lembra? Eu acho incrível principalmente o texto é pretexto, né? Como ele dizia. O que a plateia está acompanhando... O ator pode destruir um grande texto, ele pode pegar um texto que nem é tão incrível e transformar e dar uma outra dimensão para aquilo. Né? Que não nos ouça Nelson Rodrigues, nem Shakespeare, mas ele falava, o público vai acompanhar o que está acontecendo com você. O que está acontecendo com o teu organismo, com a tua... Não é que você vai estar descrevendo as coisas, mas tem mudança de tonos, de respiração, de vibe, de tempo, ritmo. O público adora, e ele não sabe que adora, ele adora acompanhar as coisas, as suas mudanças de estado. O que acontece fisicamente, você engolir em seco, você perder o ar, e aquilo que ele falava, né? Em cena, tudo significa. Se você entra em cena para coçar o cabelo, você não está coçando. Por que você está coçando o cabelo? Não é porque você está com coceira. Você está ganhando tempo para ver se você tem uma ideia brilhante para impressionar o outro. Se você acende um cigarro, não é porque eu tive vontade de fumar. Ele fala assim, no teatro isso não existe. E na TV também. E no cinema também. Isso é uma coisa que eu falo muito, repito muito. Né? A diferença, tem gente que fala assim, eu tenho que chegar e tá natural em cena. Natural não diz nada. A partir do momento que você entrou em cena, você está passando algo para o público. Você está desenhando uma história, você está contando algo com o seu corpo, com o seu pensamento, que é o que você falou, às vezes o pensamento é muito mais importante do que você está falando. Porque às vezes eu estou falando uma coisa e estou expressando aí no cinema e na TV, como você trabalha com um enquadramento mais fechado, é através do olhar. Você está expressando, você está falando uma coisa e com o seu olhar contando uma outra história, né? Então isso é muito importante, todos esses elementos ali para o ator contar uma história. Não é só chegar, relaxar. Porque me deu uma... Não, tudo que você está fazendo ali, ele falava de uma coisa da forma é conteúdo. A forma que você escolheu para aquele personagem, o como você vai pegar esse copo d'água, conta muito sobre a alma desse personagem. É quase como se você vai beber champanhe caríssimo, num copo de requeijão, ou numa taça de cristal da Boêmia, o sabor do champanhe é outro completamente diferente. Então, dependendo de você resolver tomar o champanhe no copo de requeijão, tudo muda. Então, dependendo de como eu pego esse copo, as minhas intenções para com você são completamente diferentes. Se eu resolvo me aproximar ou se eu resolvo me afastar de você, tem toda uma história por detrás. Que geralmente, ele falava, nós lançamos mão de vários
vários mecanismos de defesa. E você tem que descobrir os mecanismos de defesa do seu personagem. E através dos mecanismos de defesa dele que você vai revelando quem ele é. Mas através das ações, do teu tônus, da tua respiração. Né? Então, nada, eu adorava o autor, assim, nada ingênuo em cena, gente. Não tem uma coisa, aconteceu porque aconteceu. Mas depois que você armou toda a jogada, o trabalho do ator é sujar o jogo. Para que ninguém descubra que aquilo é um jogo. Porque é um jogo, você entra para jogar. Por isso essa coisa do ator não pensa. Quando você entra para jogar frescobol, quando você entra para jogar ping-pong, se você ficar pensando, será que eu estou jogando bem? Será que eu estou jogando mal? Será que o outro vai jogar, a próxima jogada ele vai mandar a bolinha lá em cima? Acabou, você perdeu. Você vai agir. Você tem que agir. Exatamente. Você entra Você não entra para para agir. pensar. Você entra para agir com uma atenção carinhosa em tudo. Né? Então, quando você entra para agir, quando você entra para ficar completamente presente, sem pensar tudo aquilo que você pensou a respeito dos mecanismos de defesa do seu personagem, de como ele anda, de como ele pega um copo, cara, já vai revelando, vai estar transbordando de você quem é essa pessoa que na verdade é uma pessoa que existe dentro de você. Na verdade eu chamo um personagem sempre, é você sob outras condições naturais de pressão e temperatura. Gostei. Quem seria você se tivesse morado nesse lugar, se tivesse esses pais, se tivesse esses interesses, se tivesse esse grau de consciência? É o ser mágico de Stanislavski, né? Que a primeira coisa é, e se eu estivesse? Né? E se? Só Mas que é às você. vezes, começa com a gente, mas depois o se já passa ali a ter uma outra dimensão. Às vezes a dificuldade vai ampliando aí de acordo com a dificuldade da personagem. Porque tem territórios muito longínquos dentro da gente, pra gente. A gente tem que dar um salto de fé, pular no abismo interior. Mas falando disso, tem uma amiga que fala sempre que o teatro é o abismo com camarim. Mas o Goethe fala, quem gosta de abismo tem asas. Isso que é muito bacana quando a gente começou falando da criança. E para terminar, que eu acho que já passou, que já demos o tempo aqui, né, Flávia? E passou muito rápido, né? Muito bom te encontrar, tanta coisa que eu relembrei aqui. Também. É muito bom. Mas e é bem isso, nós começamos com a criança, que a brincadeira, o lúdico, né? E o ator, ele transcende isso para uma brincadeira séria, onde você encontra, né, universos nunca imaginados antes. Quando você traz a dimensão das personagens, né, do tamanho que elas trazem de presente para você, você encontra universos nunca experimentados antes. E eu acho que isso é o grande prazer aí do... E o importante é isso, se divertir brincando. É brincadeira sério, mas a gente tem que se divertir. Nunca esquecer da criança. Nunca esquecer dessa criança. Mas é uma brincadeira séria. Ai, muito bom te encontrar, muito Flávia. Muito bom, Samantha, muito bom. Terminamos aqui, né? Foi um prazer conversar um pouco com vocês, né? Participar aí da nossa conversa, da nossa experiência com Antunes, e que até hoje faz parte do nosso dia. Dentro da gente, né? É muito bacana. Ele é muito presente. E muito forte. Eu fico muito feliz de poder passar isso para tantos jovens, né? Nesse momento que nós passamos por uma quarentena, né? Estamos passando por essa quarentena, em aulas online, todo dia eu tinha aluno que falava assim, professora, estar aqui, conversar de arte, é um momento de respiro na minha vida. E para mim, estar lá, dar aula e ter essas pessoas para compartilhar foi muito importante para passar por tudo isso, por todas essas dificuldades, com sanidade e com força para enfrentar tudo isso. Então, eu acho que tudo isso que nós passamos só reforçou a importância do que a arte, a arte foi para minha vida. Nos salva. A arte é um convite a vamos celebrar o simples fato de a gente existir. Seja numa tragédia, seja numa comédia, o fato de que nós estamos existindo é muito poderoso. A gente tem que celebrar esse mistério, esse milagre. Obrigada, Flávia. Obrigada.